O título do sermão é O Reino de Cabeça para Baixo. Como eu escrevi essa semana de oração em inglês, o título dela é The Upside Down Kingdom. O Reino de Cabeça para Baixo. E eu introduzo esse sermão dizendo que Jesus Cristo costumava driblar as pessoas. Eu já vi muito bom driblador. E quando eu jogava bola, na época que eu não tinha essa condromalácia e que o osso não batia no outro, assim, eu costumava driblar, viu, gente? Vou te falar, a bola no meu pé era uma coisa linda. Parecia que grudava no meu pé, assim, sabe? Grudava e não largava mais, que eu não passava a bola para ninguém. Não passava, era fominha demais. Já viu aquele jogador de futebol fominha? Que ele pega a bola, ele quer sair dessa área e quer entrar no outro gol, não passa a bola para ninguém. É desse jeito que eu driblava muito bem e achava que era assim que tinha que jogar futebol. E tinha mais 10 pessoas jogando comigo. E eu não passava, mas eu driblava. E eu gostava de um jogador da minha época, não sei se vocês vão lembrar, né? Provavelmente os palmeirenses, os são paulinos vão lembrar desse jogador. Que era o jogador que eu mais gostava. O nome dele era Denilson. Mas driblava demais aquela pessoa. O trabalho dele, ele ganhava dinheiro para driblar. Esse é o trabalho dele. Ele driblava todo mundo, não fazia mais nada, mas driblava todo mundo. E o drible é uma coisa muito brasileira, sabe? O drible tem a ver com uma criatividade, tem a ver com uma antecipação do que o outro vai perceber do seu movimento, e aí você surpreende ele, porque você finge que vai para a direita, mas você vai para a esquerda. Ou então você finge que a bola vai, mas você traz ela. E a pessoa fica desconcertada, porque você mudou a ordem natural das coisas. A bola ia para lá, mas você fez a bola vir para cá. E isso é uma coisa muito nossa, a gente consegue confundir as pessoas muito, muito. Em outros esportes, é mais difícil você ver isso. É mais difícil, por exemplo, você vai jogar voleibol, você vai cortar, tem poucas coisas que dá para enganar no voleibol. Você vai cortar, em vez de você cortar, você dá sabe aquele totozinho assim, a bola pinga assim, a pessoa vai para pegar aquela dificuldade. É tudo mecanismos de engano. Mas não é um engano nocivo, é um engano que é, na verdade, um desafio para você chegar em algum ponto. Eu vou te mostrar um caminho, mas eu vou por outro. E essa mudança de caminho, de direção, é intencional. E eu vou dizer para você que Jesus era um grande driblador. Se Jesus jogasse bola, ele ia ser igual um Ronaldinho Gaúcho, assim, sabe? No período de Barcelona. Jesus era um fenômeno. Você olha nos evangelhos, pensa numa pessoa que driblava. Era Jesus. Ele driblava a mente humana. Enquanto todo mundo achava que ele ia para cá, Jesus dava aquela cavadinha. Dava aquela cavadinha e ninguém mais via onde a bola foi parar. Era assim que ele fazia com o discurso dele. E todo mundo sabe que eu gosto muito de basquete, né? E eu sempre falo de basquete e tal. Mas eu me converti. O basquete é um novo evangelho para mim, né? Porque eu era viciado em futebol. Eu era viciado em futebol. E eu estou falando de futebol para vocês aqui como um exemplo do que Jesus fazia, e vocês vão entender o porquê. É porque as técnicas de oratória dizem que eu deveria falar de coisas que as pessoas são acostumadas com. Então eu prometo que eu vou assistir mais futebol e eu vou descobrir quem é o novo goleiro do São Paulo. Porque o meu último era o Rogério Ceni, né? Já passou, já mudou, né? Estou sabendo que não é mais. Então, assim, nós precisamos conectar. E Jesus Cristo queria conectar, mas ele não se preocupava em ser óbvio. Ele não se preocupava em ser tão assim, em ser tão flagrante. Ele queria ensinar coisas além do óbvio. Jesus não gostava de sistematizar o óbvio, porque uma das funções de Jesus aqui nessa terra era evoluir, era progredir a verdade. Era progredir. Então Jesus era um grande driblador, e por isso que eu falo que o reino que ele estabelece é um reino de cabeça para baixo, porque a natureza do ministério de Jesus era subversiva. Eu quero começar com vocês hoje lendo esse primeiro texto aqui, onde o pessoal começa a perceber que Jesus não estava falando nada com nada, né? Jesus está lá com os judeus, e diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Jesus falava as coisas e causava confusão. Muitos deles diziam, ele está endemoniado. E outros diziam, ele enlouqueceu.
Por que ouvi-lo? Agora, porque assim, ó, chamar de Jesus de endemoniado, até beleza, né? Não sei se você chamou alguém de endemoniado, mas minha mãe, quando eu era menor, né? Eu sofri que minha mãe mais ama, tá? Mas a mãe xingava a gente de tanto nome assim lá, em casa, assim, que tipo assim, né? Esses nomes todos aí. Mas enlouquecer, e olha que eu sofri que minha mãe mais ama. Mas falava assim, as coisas, eu falei, gente, mas eu não sou isso. Mas as pessoas falavam de Jesus coisas que ele não era. Mas chamavam ele de demoniado, só que o que me chama a atenção é que chamavam ele de louco. Eu falei, esse cara não está só endemoniado, não é demoniado não. Só é louco mesmo. Mas por que chamavam Jesus de louco? Ok, chama ele de mentiroso, chama ele de um farsante, chama ele de alguma outra coisa, mas chamar de Jesus de louco, por quê? Existe uma razão pela qual eles chamavam Jesus de louco. E a razão era, pode ir passando, viu, Will? A razão era que Jesus falava coisas que não combinava com o que as pessoas pensavam sobre Deus. Ele falava e fazia coisas muito diferentes do que eles estavam acostumados a pensar sobre Deus. Por exemplo, quando Jesus chega para a mulher adúltera e ela está ali para ser apedrejada, e então ele fala assim: filha, eu não te condeno, eu não te julgo, eu não te amaldiçoo, vai e não peques mais. O pessoal olha para aquilo e fala assim: esse cara está com um problema. Porque se ele diz que ele é Deus, como ele fala que ele não julga? Como ele fala que não condena? Eu não estou acostumado com esse Deus que não julga e que não condena. Esse cara está estranho. João 8,11 diz para a gente, ninguém, Senhor, disse a ela, ninguém a condena, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Já no caso do cego de nascença, que Jesus cura, a situação é diferente. O cego de nascença acreditavam que ele era cego por causa de um pecado, que ele tinha cometido teoricamente, ou supostamente, os pais terem cometido esse pecado. E Jesus chega lá para o pessoal na situação do cego e fala assim: olha, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Cura o cego, desfazendo uma coisa que supostamente Deus fez. E o pessoal olha para Jesus e fala: esse cara está louco. O que esse cara está fazendo é loucura. Do mesmo jeito que quando uma mulher perdoa um marido que adulterou, a gente fala: essa mulher está louca. Isso aí está louca, isso aí, ó. Vai fazer de novo. Semana que vem está lá na Casa Luz Vermelha de novo. Não é loucura. Não é loucura. Aquela pessoa que contrata de novo o funcionário que roubou. Aquela pessoa que chama de novo para limpar a casa dela, aquela moça que roubou um iPad de casa, que levou embora. Aquela pessoa que volta a conversar com uma pessoa que falou mal dela mesmo. Isso é loucura, você está se expondo ao machucado. Isso é masoquismo. Isso não é loucura. Não é loucura. Jesus trouxe outros padrões de relacionamento para a gente. E eu vou explicar para vocês por que o pessoal achava Jesus louco. Essa é a tese do meu sermão. É a loucura de Jesus, nesse reino que é de ponta cabeça. Pode passar, por favor. Jesus fala assim para o pessoal, fala assim, olha, nesse mesmo contexto, no capítulo 10, verso 11, fala assim, olha, eu sou o bom pastor, não está falando do pastor Rafael não, tá? É ele mesmo, ó. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus fala isso, isso não é bonito? Pra gente é bonito ou não é? Pô, mas bonito. Se seu esposo falasse pra você, olha, eu dou a vida por você, você até se sente, né? Fala, gente, ele gosta tanto de mim assim mesmo, será que ele dá mesmo? Não dava nem um rim, viu? Mas, você que chega nessa situação pra você ver. Não, daria a minha vida por você. A gente acha isso romântico, a gente acha isso lindo. Poxa, ele vai dar vida por mim. Só que para a mentalidade judaica, isso é insano. Isso é louco, sabe por quê? Porque na mentalidade judaica, o pastor é um guerreiro, não é alguém frágil.
O pastor é alguém que mata um leão, é alguém que mata o urso para defender a ovelha. O pastor é Davi. Davi é o pastor, é o guerreiro, tira a espada, arranca a cabeça do gigante e pisa no corpo, levanta a espada e fala: aqui eu vou em nome do Senhor, e eu protejo as minhas ovelhas, e aqui eu dou cajadada, aqui vai rolar espada, vai ter sangue, mas as minhas ovelhas vão ser protegidas. É isso que os judeus queriam, que Jesus falasse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor desce o porrete no lobo. É isso que eles queriam ouvir. Só que Jesus falou assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor deixa o lobo matar o pastor, no lugar das ovelhas. E eles: não, mas você está com um problema. Ele falou: gente, é o seguinte, não é o bom pastor do Salmo 23, que protege as ovelhas, consola com o cajado, e ainda prepara uma mesa na presença dos inimigos, porque eu te protejo. Não, o pastor é diferente agora. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês a esse ponto, da compreensão bíblica. Se vocês entenderem isso aqui, eu vou sair feliz, tá bom? Daqui vou sair bem feliz. Aparentemente, existem dois deuses. Um Deus do Antigo Testamento, que é aparentemente violento, punitivo, ele sempre pune as pessoas, não tem paciência, e aparentemente o Antigo Testamento, ele apresenta esse Deus, aparentemente. Apresenta esse Deus, um Deus das guerras, dos genocídios, que manda entrar e matar, manda lá e invadir Canaã e matar todo aquele povo. Então a gente tem essa impressão desse Deus, que é um Deus que não tem muita misericórdia. Só que essa é uma impressão intencional. Você já percebeu que tem gente que vê o que quer ver? Ou que ouve o que quer ouvir? É impressionante, gente. Eu prego um sermão aqui nesse púlpito, aqui, ó, nesse aqui, prego aqui. Cada um de vocês sai com uma versão diferente. E um dia alguém escreveu na internet algo que eu falei aqui. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu nunca pensei em querer dizer isso. Mas eu achei super legal o que a pessoa tirou daquilo. Mas eu não queria dizer aquilo. Mas o Espírito Santo falou para ela, né? Respeito. Mas cada um ouve o que quer. Eu, em uma situação, tinha que fazer um sermão, e eu tinha feito um atendimento a uma família. Isso não foi agora, faz tempo, não foi aqui, não precisa se preocupar. Não foi você. Eu não seria tão ousado assim. E eu fui fazer um sermão no lugar, fui fazer um sermão. E enquanto eu pregava o sermão, eu via caras e bocas da Glória. Agora fazendo caras e bocas, quase pulando de lá e vindo me tirar daqui da frente. Porque ela, na cabeça dela, ela achou que eu estava pregando para a pessoa que eu atendi com ela, do problema que a pessoa tinha. Não, eu estava fazendo um sermão normal na Bíblia. Gente, na Bíblia tem uma coisa errada, né? E o cara pecou. Aqui, não estou falando de você, estou falando da Bíblia. Mas as pessoas ouvem o que querem, as pessoas veem o que querem e atribuem ao comunicador a intenção de falar. E me desculpa, gente, você não é tão importante assim. Ninguém vai fazer um sermão para você. Please. Não, ninguém vai fazer um sermão para você. O sermão é para mim. Eu já disse para vocês que os sermões são lágrimas que nascem do meu coração. Os meus sermões são para mim, primeiramente para mim. Se alguém fizer uso e for proveitoso para alguém, louvado seja Deus, mas só para mim. Acontece que esses caras, eles viam o que eles queriam ver na Bíblia. E até hoje tem gente que olha para a Bíblia e enxerga o que quer enxergar. Tem gente que olha para o Antigo Testamento e vê um Deus que é genocida. Eu vejo um Deus misericordioso. Eu vejo um Deus que, para passar de uma terra para outra, ele fala assim para o povo de Israel: vá lá e peça para o rei para permitir que vocês passem. Vocês têm que chegar em Canaã, então peça para o rei: olha, a gente só quer chegar em Canaã, deixa eu passar. Aí o rei fala: não passar nada aqui não, aqui é só na espada. Deus fala: então é só na espada? Então tá bom, vamos só na espada então. Aí Deus fala a linguagem do povo. Mas é um Deus misericordioso, que não nos trata segundo as nossas iniquidades, a Bíblia diz no Antigo Testamento, mas nos trata segundo a sua misericórdia. Ele é longânimo,
Ele é rico em perdoar. Deus é misericordioso. O homem peca. E o que Deus faz com o homem? O que Deus faz com o homem? Deus não faz quase nada com o homem. Deus amaldiçoa a terra. Deus amaldiçoa a serpente. Mas para o homem ele fala, ó, você vai comer o pão da terra. Vai ter suor, mas vai comer pão. A mulher, você fala assim, olha, você vai ter filho, meu. Mas eu acabei de pecar, eu não merecia morrer. Não, mas eu vou te dar filho. Vai doer, mas vai ter o filho. Lembra da oração que eu fiz agora com vocês, para o pessoal que está no carnaval? Eu orei pelo quê aqui? Pedindo para que Deus alivie as consequências. E eu acho que a gente tem que orar por isso sim. A gente tem que parar de ficar de casa, assistindo lá a Globeleza e julgando ela, enquanto você percebe o corpo dela. Parar de ficar julgando o pessoal que está lá e depois ficar assistindo a apuração das notas no... E orar pelas pessoas. Gaste seu tempo orando pelas pessoas. Sabe por quê? Porque podia ser você lá. Podia ser você. Se Cristo não tivesse te encontrado, podia ser você lá. Você lá se prostituindo, você lá se drogando. Podia ser você lá gastando dinheiro que você não tem lá. Podia ser você lá contraindo uma doença incurável. Podia ser você lá tendo um filho de alguém que você nem conhece. Podia ser você lá. Podia ser você lá. O mínimo que você pode fazer é interceder por essas pessoas. Mas nós vemos só o que nós queremos. E eles viam um Deus estranho no Antigo Testamento que não é verdadeiro. O Deus do Antigo Testamento é tão misericordioso quanto o do Novo Testamento. E é um erro também achar que o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente porque ele não mata, ele não faz. Como assim, gente? O que aconteceu lá com Ananias e Safira? Mentiram, foram dar uma oferta na maracutaia. O que aconteceu com eles? Morreu, filho. O que aconteceu com Herodes? Foi comido por vermes no Novo Testamento. É o mesmo Deus. A justiça tem duas faces. É punitiva, mas também é redentiva. Mas nós enxergamos o que queremos enxergar. Se queremos ver um Deus que é um bicho-papão, a gente vai achar um Deus bicho-papão. A gente constrói a nossa imagem de Deus. Uma vez fomos criados à imagem de Deus. E hoje nós construímos Deus à nossa própria imagem. Infelizmente. Mas o pastor não é o mesmo. Esse pastor, ele não dá cajadada. Esse pastor, ele não mata o lobo. Esse pastor se deixa matar. Mas não é a única coisa que Jesus vai subverter na cabeça deles. O próximo ponto é que o inimigo não é o mesmo. Na cabeça do judeu, o inimigo era quem? Era César. O inimigo era Roma. Então o pastor tinha que vir igual Davi veio e falar o seguinte: Saul, você implantou o reino do mal, agora eu vou pôr um reino de verdade aqui, porque eu sou o guerreiro do Senhor. E então Davi vai e vence, vira o rei, e então Israel se torna próspera e o reino de Deus se estabelece. Jesus fala: não, o inimigo é diferente. Você vem e fala para mim que o inimigo é Roma. Eu falo que não. O inimigo é muito maior do que Roma. César e Roma são só subprodutos do inimigo. O inimigo é o pecado, é o mal. E foi o pecado que eu vim vencer. Enquanto você está jogando dama, eu estou jogando xadrez. Então Jesus fala: não, o inimigo não é o mesmo. Só que também não é só o inimigo, a batalha é diferente. Lembra-se nos 10 mandamentos? Por que o pessoal guarda os mandamentos lá? O que Moisés escreve? Deus fala assim, pessoal, olha, é para guardar um mandamento, sabe por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, eu venci Faraó, eu tirei você da escravidão, por isso você me obedece. Jesus fala: não é mais agora assim, espera aí. Não é mais assim agora. Agora você vai me obedecer. Mas não é porque eu matei Faraó. Você vai me obedecer agora porque eu deixei Faraó me matar. No lugar de vocês. Agora, eu não fecho o mar vermelho, deixo vocês viverem e ficamos vendo a morte de todos, não. Agora eu vou morrer lá no meio. Agora eu deixo o lobo me matar. Essa é a estratégia de batalha de Jesus. Eu vou deixar ele me ferir.
Voluntariamente, eu vou deixar ele me ferir. E o texto bíblico diz, em João 10, que eles começaram a desconfiar que Jesus estava com pensamentos suicidas. Com pensamento suicida. Mas Jesus não estava com pensamento suicida, ele simplesmente estava explicando a lógica do reino dele, que é um reino de ponta cabeça. É claro que é, gente, sabe por quê? Porque é difícil praticar isso. É muito difícil praticar o que Jesus propôs para a gente. É muito mais fácil pegar o cajado e dar na cabeça de alguém. Dá um exemplo para você. Alguém vai te assaltar. Eu nunca fui assaltado, a gente nunca tive essa experiência. Não é porque eu vivo na Suíça, né? Mas é porque aconteceu de eu não ser assaltado ainda, né? Ainda não fui assaltado. Mas imagina, alguém coloca a arma na tua cabeça, manda você sair do seu carro, te coloca ajoelhado. Às vezes mandam para mim os vídeos no WhatsApp, né? Aí o cara fica ajoelhado naquela situação humilhante, né? Aquilo é deplorável, a pessoa está ali, sentada e o cara com uma arma na cabeça dele. E ameaçando esposa e ameaçando filho. Olha para mim, se essa situação fosse invertida, você matava ou não matava uma criatura dessa? Tem uns caras que já faz assim, ó. Tipo, não põe essa arma na minha mão, né? E aí a gente vai falar assim, né? Que bandido bom, bandido... Essa é a perspectiva do Antigo Testamento. Só que Jesus fala que bandido bom não é bandido morto. Jesus fala, não mata de volta. Não bate de volta. Se a pessoa fez coisa ruim para você, mas você não vai fazer de volta. Era legítimo matar a pessoa? Era legítimo sim ou não? É legítimo. Porque ela colocou sua vida em risco. No Antigo Testamento vai ter orientação que se alguém coloca a sua casa em risco, você tem o direito de proteger a sua família. Você tem esse direito. É legítimo. E eu diria até que juridicamente você estaria protegido se no momento de você ser agredido e sua vida ser colocada em risco e você reagir e isso ocasionar a morte da outra pessoa, você talvez tenha até argumentos jurídicos para se safar disso aí, tá? Mas a questão é que a gente não vive sob os padrões da lei humana. E os nossos padrões morais não são os padrões morais do mundo. A gente não devolve um tapa. A gente não devolve agressão. Porque o nosso pastor não dá cajadada. O nosso pastor deixa o lobo matar ele. Porque o nosso pastor prefere ser morto do que praticar o mal do malvado. O pior mal que existe é quando a maldade entra em você. A maldade pode te ferir. As coisas ruins podem te machucar. Mas isso não precisa transformar você. Você não precisa ser transformado pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. Conversando com a minha esposa, né? A gente tem umas conversas assim, muito legais. E eu falando, né? A gente conversa, ela fala sobre a minha família, ela fala assim, meu Deus do céu, né? Vocês não eram para estar aqui não, do jeito que vocês cresceram, viveram aí e tal. Aí, no grupo da minha família lá, aí cada um começa a postar foto do pé. Um pé mais feio que o outro. Gente, mostra outra coisa do seu corpo, seu pé não. O pé é uma parte do corpo que ele sofre, né? O pé fica apertado, ele carrega todo o corpo, ele fica muito tempo fechado, aqueles pés feios, né? E a disputa no grupo da família ali de quem tinha o pé mais feio. E parece que ganha quem tem o pé mais feio. Esse é o melhor. Homem, então esse aí tá lascado mesmo. Então esse é o bom. Você tá lascado, tem um pé horrível. Esse é o bom, né? E a esposa falou assim, meu Deus do céu. Falou assim, parece aí que quanto pior você é ali, melhor é, né? Se orgulham do pé feio. Quase fazer um troféu de pé. Meu pé é feio. O meu, gente, é bonito. Eu sou uma exceção, nem entro nessa disputa, né? Meu pé é bonito. E a gente ficou pensando ali, você tem que ressignificar as coisas na vida. Você não pode deixar a sua história transformar quem você é. Não é só porque lá no passado você foi rico que hoje você tem que ficar agindo como rei. Uma das grandes sabedorias da vida é saber mudar. É saber se adequar.
Se você foi milionário no passado e hoje não é, não tem problema. Ressignifique essa sua condição social e viva de acordo com aquilo. E se ontem você era muito pobre, passou dificuldades e tal, e eu falando para minha esposa, ela ouve história assim, eu falando de várias coisas do passado e tal, né? E eu pensando assim, eu não preciso deixar meu passado interferir em quem eu sou. Alguém fez maldade comigo no passado. Alguém foi e bateu no meu carro e não falou que bateu. E eu sei quem foi. Foi aquela lambisgoia lá. Eu sei, conheço, eu vi, eu sei quem é. E agora, a maldade que ela fez comigo, ela pode passar por mim, me machucou, mas passou. Ou ela pode ficar e me contaminar, e ir transformando quem eu sou, e me formando a semelhança daquele que me feriu. Não, eu não preciso ser assim, eu não posso ser assim. O que Jesus nos ensina é isso. Ele está falando pessoal, o mal existe, o mal acontece, mas nós não podemos ficar reproduzindo ele. Olha que lindo aquele casal ali, que ele tem os dois gêmeos, menininhos, ó, gracinha aquele casal, lindo, os dois no meio ali e tal. Pensa aí, olha. Eles chegam em casa hoje, tem 2 crianças pequenas, fogo, viu? Olha, que Deus te abençoe vocês, viu? Para a semana que vem, vão morar pelos pais de gêmeos. Difícil, tá? E o que acontece? Ele acordou e nem deu bom dia para ela. Acordou igual uma besta fera. E sai para lá. E aí ela fala, não fala nada. Mas guarda aqui, ó. Porque a mulher tem um ficheiro aqui dentro, né? Que ela vai armazenando, não sei quantos gigas é. Mas é grande. Deixa a Apple descobrir esse HD aí, que isso aí vai dar dinheiro. Tem um HD gigantesco. E elas vão armazenando ali, né? Tá. E aí, então, ela fala, quer saber? Então, ele não falou bom dia para mim. Aí chega na hora do almoço, ela coloca comida para todo mundo no prato, menos para ele. Aí ele olha para aquilo assim, e fala, então tá bom. Aí ele fala, eu não vou ficar em casa à noite, eu vou sair com os meus amigos, eu vou beber um chopp. E ele vai lá beber um chopp sem álcool. Sai de casa, ele podia ficar com a família, mas para revidar, para pagar o mal com o mal, ele vai sair à noite, porque ela não é digna da minha presença. Ela não é digna do meu amor, sabe por quê? Porque ela desdenhou de mim, ela fez mal para mim. E ele não é digno de eu pôr comida no prato dele, porque ele acordou, nem bom dia dá essa besta fera. Ele nem bom dia dá. E as pessoas ficam se tratando como inimigos quando eram para ser amantes. Porque ficam deixando o mal do outro condicionar o comportamento dela. O mal do outro não precisa ser seu. Mas aí você fala, isso aí é fraqueza, pastor. Isso aí é fraqueza. Eu não quero ser vulnerável assim. Porque gente desse tipo só ama e se lasca. Porque eu só fico amando, outra pessoa não dá nada de volta. É exatamente isso. Cristão se lasca mesmo. Se você quer seguir os exemplos de Cristo, você vai se lascar. E isso é uma bênção. Sabe por quê? Porque quando você terminar a sua caminhada, você vai perceber que o mal não mudou quem você é. E que essa sua essência de amor e de cuidado continua sendo assim. E você não foi transformado pela maldade do outro, mas você foi preservado pelo amor que há em Cristo Jesus. Então, se você é a pessoa da relação que só ama e se sente uma otária, não se sinta mais assim. Se sinta parecida com Jesus. Porque é isso que Jesus quer que você seja. Pare de ficar querendo usar o exemplo da cultura. Em árabe, você não fala assim, eu te amo. A cultura no Oriente Médio, você não pode falar assim, eu te amo. Falar eu te amo é muita vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade. Então, o esposo nunca chega para a esposa e fala assim, linda, eu te amo. Fala assim, olha, você é muito bonita. Olha, você é muito legal, mas eu te amo? É muita vulnerabilidade. Eles não falam isso. Não tem um correspondente específico para
para essa nossa expressão em árabe. Esse eu te amo vai ter eu gosto de você. Eu gosto de você, mas eu te amo é muita vulnerabilidade. Só que Jesus nos convida a sermos vulneráveis, a amar de um jeito que você perca, a amar de um jeito que você fique vulnerável para se machucar. E eu vou dizer para você, olha, que se essa pessoa que você convive, se nessa igreja que você frequenta, você não tem sido machucado, é porque você não ama de verdade. É porque você está com alguma restrição. Porque o amor machuca. O amor machuca. O amor, na realidade do pecado, ele é uma realidade que ele é mutilador. Não tem como amar e não se machucar. O amor não é tão agradável quanto essa música sempre. Só de vez em quando. O amor vai te frustrar. O amor às vezes vai falar alto com você. O amor vai esquecer você às vezes. Porque nesse mundo, o amor também erra. O fato da pessoa ter errado com você, não quer dizer que ela não te ama. Só quer dizer que aquela pessoa que te ama é um ser humano. O amor erra. O amor machuca. Por isso que precisamos de um pastor que não dê cajadada. Porque se toda vez que eu errar, ele me der uma cajadada, eu não chego segunda-feira. Não sei você. Mas eu preciso de um pastor que morra por mim. Eu preciso de um pastor que a sua misericórdia me cubra totalmente e que afaste o meu pecado de mim, assim como o leste dista do oeste. Eu preciso de alguém que me trate não consoante as minhas transgressões, mas em detrimento do que eu sou, mas pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Esse é o pastor que eu preciso, mas muito além de precisar de um pastor assim, eu preciso ser assim. Eu preciso que Ele mude o reino na minha cabeça. Eu preciso que Ele me vire de cabeça para baixo. E que esse padrão de bateu, levou, que isso mude. Esse padrão de não vulnerabilidade, que isso se inverta. Que esse padrão de amor com restrição, que isso acabe em nossa vida. E que venhamos a entender que ser cristão, e que venhamos a entender que ser guiado pelo bom pastor é dar a vida, não é ganhar a vida. Próxima vez que você entrar nessa igreja e não tiver espaço para você, estiver apertado, não fique falando, não gosto dessa igreja cheia. Fala assim, louvado seja Deus que alguém sentou no meu lugar. E eu vou ficar em pé ali no fundo, agradecendo a Deus porque não tinha lugar para mim hoje na igreja. Próxima vez que você entra nessa igreja e os acordes da música não agradarem o seu gosto pessoal, se alegre, porque talvez esse acorde alcance alguém que tem um gosto diferente de você. E fala assim, eu vou orar agora aqui para que Deus use isso daí para alcançar essas pessoas que estão ouvindo. Na próxima vez que alguém aqui nessa igreja ou lá na sua casa, no seu trabalho, falar ou olhar para você de uma forma que te constrange ou te faça mal, não ache que você é a maior vítima desse universo. Tenha visão além do alcance. Essa pessoa é só mais uma pessoa tão machucada quanto você. E que naquele dia, uma gota do sangue dela, do machucado dela, caiu sobre você. Não se esqueça que você sangra também. E que às vezes sangra em cima dos outros também. Que a misericórdia, que esse reino de cabeça para baixo, que a graça de Deus permeie e domine a nossa vida. Esse é o meu desejo para vocês. E com certeza o desejo do nosso Pai que está nos céus, para todos nós. Bondoso Pai, obrigado por ser o nosso bom pastor. Obrigado por ser guerreiro, mas também ser aquele que dá a vida.
Obrigado por julgar, mas obrigado também por ser o nosso advogado nesse juízo. Obrigado porque o Senhor nos dá oportunidade de ressignificarmos quem é o nosso pastor, ressignificarmos as nossas batalhas, ressignificarmos, Senhor, até a nossa vitória. Que a nossa vitória não seja nossa, seja de Cristo. Que a gente apenas lute, mas que a vitória seja tua, Senhor. Que a vitória seja de Cristo. No nome dele assinamos essa oração. Amém.